começar mais uma aula de história. Nós vamos falar hoje sobre a civilização egípcia, tá? A civilização egípcia se desenvolveu no nordeste da África. Vocês podem acompanhar esse conteúdo na apostila de vocês a partir da página 192. Então, pegue aí a sua apostila número 4, tá? E abra no conteúdo de história na página 192. Muito bem, vamos lá. A civilização egípcia, então, como eu estava dizendo para vocês, se formou lá no nordeste da África. Olha aí no mapinha a localização da África, no mapa Mundi, tá? E no mapa da página 193, vocês têm aí um mapa mais detalhado dessa região do continente africano, tá? Hoje ainda existe o país Egito, tá? Onde surgiram aí os povos egípcios, a civilização egípcia, mas eles vivem hoje de uma forma bastante diferente do que já foi um dia. A civilização egípcia é bastante conhecida por causa das suas construções, as pirâmides e a grande esfinge. A civilização egípcia se formou numa região que é conhecida como Crescente Fértil. E assim como os povos que nós já estudamos em outros vídeos, né, nas semanas anteriores aqui, a civilização egípcia tem forte ligação também com os recursos hídricos. A civilização egípcia ela se desenvolveu, né, graças ao rio Nilo. Na apostila de vocês, inclusive, tem uma citação. Está escrito assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Tá? Por quê? Porque foi graças aos recursos, né, do rio Nilo que a civilização pôde crescer. Esse rio Nilo favoreceu a agricultura nas suas margens, a pesca e também o transporte. E ele é importante, né, se você pensar nele, porque seria impossível esses povos se desenvolverem. Porque a região ali onde hoje é o Egito e onde esses povos surgiram é uma região de deserto, ou seja, falta água, né, durante o ano. Então o principal e o único recurso muitas vezes é o do rio. Então nós podemos dizer que o crescimento da civilização egípcia tem forte ligação com os recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Com a sedentarização do ser humano, né, ou seja, quando o ser humano deixou de ser nômade e viver vagando aí de um lugar para o outro em busca de recursos, os seres humanos passaram a se organizar em núcleos para desenvolver atividades produtivas. A atividade agrícola passou a fazer parte do cotidiano do homem. Houve a domesticação dos animais, a invenção dos primeiros arados e a construção de canais de irrigação. Com o tempo, as formas de poder foram estruturadas, as hierarquias foram estabelecidas e as primeiras comunidades humanas foram se formando. Foi nesse contexto que surgiu a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, que se destacou pela forma de organização de um estado forte, capaz de comandar milhares de pessoas. Os egípcios ocuparam um território que fazia fronteiras com o mar Mediterrâneo ao norte, com o deserto da Líbia a oeste e com o deserto oriental africano a leste e com a primeira catarata do Nilo ao sul. E como que era a sociedade egípcia? Você pode acompanhar a partir da página 193 da sua apostila, que tem um texto sobre a sociedade egípcia. Mas o que eu posso dizer para vocês para complementar? Tinha uma estrutura social bastante rígida, né? A sociedade egípcia era muito organizada com base em critérios religiosos e econômicos. O modelo de organização tinha como objetivo trabalhar em função das necessidades do Estado, ou seja, do país, né? Assim por se dizer. Tá? E quem é
o representante do Estado, né, do Egito, era o faraó. Então quando você ouvir falar em faraó, ele é o cara que está no topo da hierarquia egípcia. E ele, além de ocupar a função de chefe de Estado, como se fosse hoje aqui no Brasil, por exemplo, o presidente, né? No Brasil, quem é o chefe de Estado? É o presidente. Né? No Antigo Egito, era o faraó. Só que ele não era simplesmente o líder, né, o chefe de Estado. Ele também era uma divindade. Ou seja, ele concentrava muito poder. Além do faraó, que estava no topo, existiam também pessoas em posições intermediárias. Quem eram essas pessoas? Eram camadas da população, da civilização, até bem privilegiadas, que faziam parte do Estado, né, do governo. Quem eram? Os sacerdotes, que tinham a incumbência de organizar os cultos religiosos, as festividades. Tá? Também existiam nobres, oficiais e militares e altos funcionários que ficavam responsáveis pela administração e a arrecadação de impostos. E também tinham os escribas. Esses escribas eram responsáveis pela escrita e contabilidade do reino. E também eles fiscalizavam as obras coletivas. Era de responsabilidade dos escribas escrever e anotar tudo o que acontecia no Egito e passar para o faraó. E a base da estrutura social do Egito, né, ou seja, as camadas mais baixas da população, era formada por soldados que tinham a responsabilidade de garantir a segurança, né, e a hegemonia do faraó através das armas mesmo, né? Eram soldados, né, guerreiros. Tinham os camponeses e os artesãos, tá, que eram responsáveis pelas colheitas, organização das obras públicas, e também tinha ainda numa camada mais baixa os escravos. O Egito, ele tinha escravos. Quem eram esses escravos? Eram pessoas que eram capturadas quando havia alguma guerra. Daí, quem perdesse a batalha, né, os povos, civilizações antigas guerreavam entre si, aqueles que perdiam se tornavam escravos dos ganhadores. Então, gente, aí é mais ou menos aí um resumo das principais características, portanto, da sociedade egípcia. Tá? Vamos dar sequência? Na página 194, você tem aí uma foto, né, das pirâmides, né, da grande pirâmide de Gizé e da esfinge, para você ver como que eram grandiosas as construções dos egípcios, tão grandiosas que estão aí, ainda existem até hoje. Tá? Só que em volta dessas pirâmides, né, tem ali a cidade do Cairo, né, que hoje é a capital do Egito, é uma grande cidade. Olha essa foto aí, tá vendo? Você tem as pirâmides no deserto, dá a impressão, pela foto que está na apostila, dá a impressão de que elas estão longe, isoladas, né, sozinhas no mundo, né? Mas a cidade do Cairo cresceu e está ali pertinho delas. Ainda na página 194, tem um textinho sobre o dia a dia e algumas das atividades que os egípcios faziam. Então eu quero que você pause o vídeo e dá uma lida nesse texto para você conhecer algumas das atividades que os egípcios faziam, como eles viviam, como eram as moradias deles, né? Os egípcios, eles construíam casas, faziam casas com tijolos, né? As chamadas casas de adobe, que está no textinho aí de vocês, tá? Então, pausa o vídeo aí agora e dá uma lida nesse texto aí até a página 195. Legal? Bom, agora que você já fez a leitura, vamos terminar essa parte sobre os egípcios. Na página 196 tem um outro textinho bem interessante que fala sobre o quê? Fala sobre a mumificação. O que é o processo de mumificação? Os egípcios, eles acreditavam em vida após a morte. Então os faraós, por exemplo, muito poderosos, eles se enterravam, né, e o corpo passava pelo chamado processo de mumificação,
que servia para preservar o corpo da pessoa mesmo após o óbito. Era tão eficiente esse processo de mumificação que até hoje existem múmias, né? Não igual a daquele filme famoso lá de Hollywood, tá? Mas ainda existem algumas múmias do Antigo Egito, tá? Por quê? Eles faziam isso então? Para preservar. O processo de mumificação, ele era para se preservar os corpos das pessoas que vinham a óbito, ok? Na página 196, você tem um textinho sobre esse processo de mumificação. Legal? Muito bem. Vamos fazer as atividades agora? Na última aula, eu até já comentei sobre algumas dessas atividades. Hoje a gente vai terminar essas atividades aí e dessa parte, para a gente começar um novo capítulo, ok? Se você não fez todas as atividades, agora é o momento. Se você já fez as atividades da página 197, você vai fazer as outras. Quais são as atividades para serem feitas? As atividades da página 199. É isso mesmo. As atividades da página 198 nós não vamos fazer. Nós vamos fazer somente a página 197. Eu sei que a maioria já fez. E vamos fazer agora as atividades da página 199. Então, pausa o vídeo e resolva essas atividades. Depois você volta aqui e acompanha a correção dessas atividades, ok? Agora que você já fez as atividades, vamos fazer as correções? Na página 197, a questão 2 traz aquela frase que eu falei no começo da aula. Qual é a frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. Qual o significado dessa frase? Tá? É isso que a pergunta quer saber de você. Você sabe o significado? O que isso quer dizer? A resposta certa é a letra A. O que está escrito na letra A? Está escrito assim. Ela fala da importância do rio Nilo, pois as águas do rio possibilitaram o nascimento da civilização. Ok? Muito bem. Ótimo. Agora, vamos para a atividade número 3. Na atividade 3, está pedindo para nós relacionarmos os itens 1, 2, 3, 4 e 5 com as frases que estão aí embaixo. Tá? Então, quais são os itens? Agricultura, alimentação, sociedade, patrimônio e habitação. A primeira frase. Era hierarquizada, sendo o líder de maior importância o faraó, que era considerado uma figura divina. Essa frase diz respeito sobre a sociedade egípcia. Então, o número certo aí para se marcar nessa atividade, nessa frase, é o número 3. Segunda frase. Viviam, em geral, em casas feitas de adobe, que variavam entre seu tamanho e costumavam ter jardins. Essa aí é a frase que está falando sobre a habitação dos egípcios. Então é o número 5. Terceira frase. Consumiam carne de diversos animais. Além da agricultura, né, eles também criavam animais para consumo. Então, legumes e grãos. Então, consumiam carne, legumes e grãos. Aqui nós estamos falando do quê? Da alimentação dos egípcios. E aqui eu quero voltar para a atividade 1, que nós não fizemos. Por quê? Aqui a atividade 1 é só uma roda de conversa que nós fazíamos, né? Costumamos fazer nas nossas aulas de história dentro da sala de aula. Tá? A atividade 1 está pedindo para a gente pensar aí nas semelhanças entre a alimentação dos egípcios e a nossa alimentação. E essa terceira frase aí nos mostra o quê? Que a alimentação dos egípcios era muito parecida com a nossa alimentação. Porque hoje nós também consumimos carnes de vários animais, principalmente aqui no Brasil, carne bovina, suína e de frango. Tá? Nós também consumimos grãos, como por exemplo o arroz e o feijão, e nós também consumimos vários legumes. Então, a nossa alimentação é sim
muito parecida com a alimentação dos egípcios. Vamos para a próxima frase? As pirâmides de Gizé e a Esfinge são exemplos de construções egípcias que ainda podem ser vistas atualmente. É verdade, né? E sobre isso é o quê? É o patrimônio da civilização egípcia. Ou seja, aquilo que a civilização egípcia deixou de herança para nós aí, que faz parte do patrimônio histórico da humanidade. Tá? E nós vimos na sua apostila, né, tem fotos aí das pirâmides e da esfinge. E aí, a última frase, então, é a número 1, né? Agricultura, né? A gente vai colocar o número 1. Porque, ó, era praticada às margens do rio Nilo, para aproveitar as terras férteis e úmidas por causa da água do rio, que no período das cheias tornava férteis as terras das suas margens. Então essa última frase está falando sobre a agricultura. Portanto, vamos anotar o número 1 aí nessa. Legal? Vamos para a próxima atividade? Atividade da página 199. Na 199 tem duas atividades. A primeira aí é facinho, né? Qual era a denominação correta dos líderes do Egito Antigo? Eram os faraós. A 6 está pedindo para você completar a frase. Eu vou ler já a frase completa. Se você precisar, pausa o vídeo para você fazer a correção. No Egito, os cuidados com o corpo e com a beleza eram importantes. As mulheres usavam acessórios como brincos e colares. Com certeza você já deve ter visto algum filme, alguma série, ou até mesmo no material seu, né, que os povos do Egito Antigo, eles usavam maquiagem, cuidavam do corpo, usavam acessórios de ouro, principalmente o faraó, né, usavam muita maquiagem, tá? Então eles tinham um cuidado, né? Eles eram muito vaidosos. Então, completa aí, tá? E a atividade 7, como é uma pesquisa, você está dispensado de fazer ela. Eu espero que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre essa civilização fantástica que é a civilização egípcia, uma das mais antigas da história da humanidade. Tá? Se você gostou, deixe seu joinha aí no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.